a felicidade aqui. A gente vai trazer nossas emoções em forma de música, não é? E aí, como todo mundo sabe, né? Pensamento é energia, é emoção, ele colore, ele perfuma. E tem uma música que fala do pensamento que é assim: tente começar com um sorriso, dizendo bom dia, dizendo olá. Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. E não desista, não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Nosso estudo, modo de fazer. É a lição 2 do Fonte Viva, lição de hoje. Modo de fazer. Modo de fazer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento e sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu, com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Modo de fazer. Nós, nessa situação que nós estamos vivendo, nós ficamos, né, na condição de modificar muito o nosso modo de fazer. Mas nós vamos buscar a definição do que a palavra modo. Modo é a maneira, como você faz alguma coisa, peculiar a cada um. Cada um tem uma maneira, tem um modo de falar, de agir, de conversar, de postura. Então, isso é muito peculiar, porque nós vivemos sempre em função dos nossos próprios interesses. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós modificamos algum modo da nossa vida, eu diria muitos modos, né? Do nosso comportamento,
porque vamos pela parte prática. Alguém entrava no supermercado preocupado com a higiene ou com uma maneira de se comportar? Chegando em casa, alguém retirava o sapato e limpava o sapato? Ou trocava de roupa, a roupa que foi à rua, chega em casa, fica com a mesma roupa? Ou lavar os utensílios, as coisas que nós recebemos de fora? Então, são maneiras, modos que nós fomos modificando. Isso no aspecto material. No aspecto mental, conforme lembrou o Sérgio antes de iniciar a música, no aspecto mental, o pensamento, nós também já tivemos preocupação de modificar esse nosso pensamento, porque já sentimos a necessidade de divinizarmos-nos. O que é isso? Divinizarmos é nos tornarmos a condição própria, a nossa essência. Somos espíritos imortais, mas esquecidos dessa nossa essência. Então, nós passamos mais em experiências terrestres. Essa lembrança deve ficar sempre conosco. Somos divinizados, todos nós, em humanidade, e não seres terrenos querendo experiências divinas ou experimentando, né, experiências divinas. Então, nós somos seres divinos, todos nós temos Deus em nós, o reino de Deus. Lembrando que Jesus diz, o reino de Deus está dentro de nós. Então, é essa maneira de fazer que Emmanuel vai nos propor aqui nessa lição, esse nosso comportamento. Quando ele diz, todos fazem alguma coisa na vida humana, todos. Mas, aí ele vem, esse mais, contudo, portanto, do Emmanuel, é que a gente já fica assim preocupada, né? Ele tem sempre mais, portanto, também. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Só essa mensagem dele aqui, nós já poderíamos ficar horas e horas, né, conversando sobre o assunto. E ele lembra que mesmo a pessoa mais ociosa, mais preguiçosa, ela volta para se livrar daquela teia de ociosidade em que ela teceu em torno de si. Então, até esses reencarnam para poder se reajustar à lei divina. Somente constrói, diz Emmanuel, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. E o padrão de Jesus, qual seria, né? Nós já sabemos. O padrão de Jesus é o amor para criar o bem. Este amor que vai fazendo com que tudo se torne bom e crie o bem-estar, o bem viver, o bem proceder, o bem pensar. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. Essa frase, nós vamos agora, Marcelo, você pode colocar aí para nós? Essa frase é essa. É lá do capítulo, agora sim, agora vai entrar. Entrou isso que nós já comentamos, né? Somente constrói, sem necessidade de reparação corrigida, aqueles que se inspiram no padrão de Jesus para criar o bem. Lá no Evangelho, no capítulo 11, o item 12, Pascal tem para nós uma pergunta. Ele diz assim, quando tomaremos Jesus por modelo de todas as nossas ações? É a pergunta que Pascal faz lá no Evangelho, no capítulo 11. Quando é que nós vamos tomar Jesus por modelo de todas as nossas ações? Seja o que for que nós formos fazer, mas temos Jesus como modelo,
aquele que realmente já passou toda essa escala que nós estamos aqui agora atravessando, adiante e mais para frente. Então, ele é o nosso modelo. Reconhecemos isso. Agora, a pergunta de Pascal é quando nós vamos vivenciar isso. E Emmanuel vem aqui com 6 passos, que ele chama, né, de passos. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. E nos dá 6 passos, 6 maneiras de comportar. Nós não vamos esquecer, porque tem os 10 passitos, esses são 6 passitos, é menos. Então, ele começa com o primeiro, sem expectativa de remuneração. Jesus jamais agiu pensando ou idealizando, desejando uma remuneração. Quando ele encontra com Zaqueu, vê Zaqueu lá no alto do sicômoro e avisa ele, Zaqueu, hoje eu vou à sua casa. Ele não faz isso com ideia de pedir ou de ter alguma coisa em troca, de forma alguma. Aqui mais adiante nós vamos ver, ele tudo fazia sem prender-se. Sem prender-se. O que é esse sem prender-se? Sem prender a personalidade, a queremos que tudo ocorra de acordo com o nosso desejo. E Jesus nos dá essa lição em todo momento, sem remuneração. E ele sabia que a usura morava com Zaqueu. Mas, contudo, olha o contudo aí do Emmanuel, trouxe-o da sovenice para a benemerência. Que nós todos sabemos, Zaqueu traz depois para nós, né, depois de 2000 anos, quase 2000 anos, o exemplo da benemerência através da vivência da personalidade Bezerra de Menezes. Então, Jesus dá-nos esse exemplo. Eu vou fazer isto, mas não quero ganhar nada adiante. Eu vou trabalhar para estar desencarnada numa colônia boa. Eu vou servir para ter a recompensa no futuro. Nada disso. Serviu sem expectativa de remuneração. Depois nós temos o passo 2, sem exigências. Nunca exigiu Jesus de nada nem de ninguém. Ele não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, ele vai e renova para o amor. Na passagem em que ela se vê naquela aflição, ali em meio da turba, para ser apedrejada, Jesus não fala nada e nem exige que a turba acalme-se, de forma alguma. Ele abaixa e começa a escrever na areia. Amélia Rodrigues nos diz que ele vai escrevendo, né, vários vícios e virtudes, e aqueles homens vão lendo e vão se retirando. Quando termina, que Jesus não vê mais, ouve, né, e olha para ela e pergunta, mulher, onde estão os que te condenaram? Ela diz, Senhor, se foram, então vai. E olha o que ele diz, vai, não peques mais. Não exigiu bom comportamento, reforma íntima, não. Vai e não peques mais. De uma suavidade, né? De uma leveza, simplicidade. O que eu sempre falo, hashtag que está aí tão na moda, né? Jesus já utilizava, porque é tudo curtinho, que fala tudo. Vai, não peques mais. A tua fé te curou. Olha só, quanto ensinamento, quanta reflexão em poucas palavras. Que é, claro, conforme Kardec nos lembra lá no livro dos médiuns,
capítulo 14, é característica de espírito evoluído, de espírito que já trabalhou muito e se tornou, né, purificado, iluminado. O terceiro passo é o sem mostrar-se. Tudo fazer, mas sem... hoje em dia tem um nome, né, gente? Sem propaganda de si mesmo, né? Sem mostrar-se, sem valorizar-se, sem marketing pessoal, não é mesmo? Não fez isto, não se mostrou. Conforme lembra ele aqui, exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas crianças e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Então, ele nunca, quer dizer, em oportunidade nenhuma, Jesus fez mostrar-se a ninguém. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções de grandeza e da excelsitude da vida. Às vezes, nós nos achamos assim, magnificamente bem no filme, né? E nasce aquela vaidade em nós. Nós ficamos assim, com aquele complexo de taça, né? Tá se achando. E vem outra pessoa, e vem outro companheiro, e faz aquilo que nós fazemos da mesma forma e às vezes melhor. Hoje mesmo eu vivi essa experiência com os meus dois companheiros, o Marcelo e o Sérgio, porque eu coordeno o grupo e sou evangelizadora tem pouco tempo, né? Mas já ganhei muita experiência. E falei para eles essa semana passada, eu falei, hoje, semana que vem, vocês vão cuidar do tema. Olha, eles fizeram muito melhor que eu, mas muito melhor. Eles vão dizer que não, tá? Mas muito melhor. E os jovens adoraram. Eu falei, a partir de semana que vem eu estou demitida. Já não dou mais. Eles passarão a cuidar do trabalho. Então, nós nos achamos assim, muito superior. E Emmanuel vai nos falar, ele tem, numa das lições dele, ele tem o Fonte Viva, o capítulo 65. Então, ele diz assim, Marcelo, você pode botar a história aí do vagalume? Ele diz assim, quer ler para nós, Marcelo? Você lê, Marcelo, para nós? Posso ler, sim. Então, põe, por favor, aí. O vagalume acende leves relâmpagos nas trevas e se supõe o príncipe da luz, mas encontra a vela acesa que o ofusca. A vela empavona-se sobre um móvel doméstico e se presume no trono absoluto da claridade. Entretanto, lá vem um dia em que a lâmpada elétrica brilha no alto, embaciando-lhe a chama. A lâmpada, a seu turno, ensoberbece-se na praça pública, mas o sol, cada manhã, resplandece no firmamento, clareando toda a terra e empalidecendo todas as luzes planetárias, grandes e pequenas. Fonte Viva, capítulo 65. Isso é extraordinário, para lembrar que nós temos os valores e que, às vezes, por vezes, nossos companheiros têm muito mais, mas estão ali ocultados, não tiveram oportunidade ainda de se mostrar. E nós, por vezes, às vezes, nos sentimos, né, envaidecidos e nos mostramos. Jesus vem para nós com esta simplicidade, sem mostrar-se. O quarto passo é sem exibir superioridade.
O mestre jamais se mostrou superior. Se nós formos fazer uma análise psicológica de todos os apóstolos, nós vamos ver que todos tinham uma fraqueza, todos tinham um vício, todos tinham uma deficiência. Por vezes, nas nossas reflexões, nós pensamos, ai, sou tão ainda, né, necessitado, tenho tantos vícios. Mas se nós olharmos os companheiros de Jesus, todos tinham grandes necessidades. E Jesus contou com eles. E foram eles que honraram o exemplo de Jesus. Todos eles. Então, ele identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Quando nós lemos as lições de Humberto de Campos, no Boa Nova, Descrição de Simão, e alguns livros dele, que ele vai narrando o convívio de Jesus com os apóstolos, nós vemos a fraqueza de Pedro. Ele era extremamente, eu diria que ele era bipolar, sabe? Ele se exaltava, depois acalmava, se exaltava, caía em tristeza, depois se alegrava. Se ele fosse diagnosticado hoje, seria isso. E ele vai pouco a pouco amadurecendo e se torna sustentável. Ele chega a ponto de negar o Senhor. Aí, Emmanuel mesmo tem uma lição chamada Caindo em Si. Quando Pedro cai em si, aí ele deve ter feito assim uma retrospectiva de todas as reencarnações, porque certamente esses apóstolos foram profetas, né? Foram servidores do templo, enfim, trabalharam com a palavra desde o princípio com Abraão. Então, ele deve ter feito esse retorno e caiu em si. Disse, não, agora é hora de eu mudar. É hora, eu tenho que ter a consciência do modo de fazer segundo Cristo. E ali ele nasce. Ali ele começa a iluminação dele e ele se torna o sustentáculo do espiritismo nascente. Aí a gente vai para o passo 5, sem tributos de reconhecimento. Olha só, a dúvida de Tomé. Vocês imaginam? Tomé conviveu com Jesus o tempo todo. Viu todas aquelas grandiosidades da palavra, dos efeitos, do acolhimento, todo o potencial magnético do Cristo. E quando Cristo aparece, ele ainda fica na dúvida. Será que é? E quer tocar, e toca, para poder acreditar. Porém, Jesus não exige tributo de reconhecimento. É incrível. Olha, quando nós debruçamos sobre o Evangelho, nós vemos que realmente é um código de amor e é um tratado social, é um estudo profundo de psicologia, é um tratamento, é uma terapia, é profilaxia, é um estudo médico. O Evangelho tem todos os recursos. É um estudo, né? Político, porque a maneira como Jesus acolhe, orienta, organiza, isto é ação política. E administra, porque ele administra tudo. É incrível. Todas as passagens, todas elas, nós vamos reconhecer a grandiosidade desse Espírito, que está há bilhões de anos nos acompanhando e nos conhece, um a um. Sabe muito bem
que eu sou Olegária, que vocês, cada um, e conhece a nossa trajetória desde o início. E mais, e está esperando por nós, para que a gente realmente mude, né, a maneira, o modo de fazer. E depois o quinto passo, que é sem perturbações. Olha, vocês imaginam a gente conviver, dirigir um grupo com uma pessoa perturbada, já é difícil, né? Com duas, mais difícil ainda. Com três, nem se fala. Agora, com 12, ali cada um, né? Vocês imaginam. Agora, o Judas, ele vai sintetizar toda a perturbação, porque o Judas sofria de uma ilusão muito grande ao apego do poder, do dinheiro, e ele tinha a ilusão de que Jesus realmente iria fazer um movimento para libertar o povo. E ele é levado por esta ilusão a tomar a atitude que toma, de vender o Cristo. E Jesus já sabia, ele conhecia a sombra que habitava em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Vocês imaginam conviver com alguém que, por trás, está ali conjurando, está armando contra nós. E foi isto que Jesus viveu com Judas, mas não lhe nega a afeição. E dizem os estudiosos que Judas era o mais amado por Jesus. Eu achava que era João, né? Mas dizem os estudiosos que era Judas, que Jesus mais olhava assim, com amor, que acolhia, sabe? Com carinho extremo. Por quê? Porque sentia que ele era o que mais necessitava. Ele não nega o culto da afeição, em momento nenhum. E o que mais nos toca é quando Judas vem à frente da soldadesca, que vai prender Jesus, já ao cair da tarde, lá no monte. Então, ele vem, Jesus vê ele chegando e pergunta. Essa pergunta, para mim, é algo assim, amigo, a que vieste? Olha só, ele já sabia qual era a intenção, tudo que já tinha acontecido, e ele lança essa questão a Judas. Amigo, a que vieste? Então, é o exemplo maior do que fazer, a maneira de nos comportarmos, como vivenciarmos isto, como devemos transformar a nossa vida. E nós podemos pensar assim, mas Jesus está tão distante, né? Um espírito puro, distanciado de nós, milhões, bilhões, né? De experiência. Mas nós temos um exemplo junto a nós. Quem viveu no século passado conviveu com ele. Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier, ele passa por todos esses passos. O Marcelo, dá para botar de novo aí os passinhos? Vamos ver se o Marcelo põe aí para nós, senão nós vamos analisando cada um. Olha, sem expectativa de remuneração. Expectativa de remuneração. Quando é que nós temos notícia do Chico querendo remuneração pelos seus 450 livros? O primeiro rendeu a ele uma fama incrível, a ponto de intelectuais do Brasil, de Portugal, da Europa tomarem conhecimento e ficarem assim, sem entender, que é o que fala o Humberto de Campos, né, que era presidente da academia. Ele diz assim, se ele recebeu esses espíritos todos, esses poetas, ele é um
grande médium. Agora, se ele não recebeu, ele é um gênio. Porque o primeiro livro do Chico foi o Parnaso de Além-Túmulo. 56 poetas, 250 poemas, cada um no estilo de uma diferenciação incrível de um para outro. E conforme a gente estuda em mediunidade, a coisa mais difícil de você falsificar é poema. A escrita você consegue, a dissertação, mas o poema é muito difícil. E o Monteiro Lobato, que na época fazia parte da academia, ele também fala que se o Chico tivesse escrito aqueles poemas, ele podia sentar-se em qualquer cadeira, todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. E nunca o Chico pediu remuneração por isso. Nunca exigiu. Quando Emmanuel chega para ele e diz que ele tem uma grande tarefa, imagina, 450 livros, né? Nem seria tanto, mas como ele trabalhou tão bem, ele, então, foi crescendo. Nunca exigiu. Só pergunta, né? Como bom mineiro, né, Pedro Henrique? O que ele tinha que fazer? E o Emmanuel diz 3 coisinhas. Disciplina, disciplina, disciplina. E se nós estudamos, vemos a vida do Chico, sempre disciplinado. Extremamente disciplinado. Mas uma das coisas que eu acho mais incrível do Chico é a disciplina que ele teve no avião com turbulência. Todo mundo deve saber, mas essa história é fantástica, né? Avião balançando, ele aos gritos, todo mundo gritando, ele me salva, Ave Maria, cheia de graça, Emmanuel aparece, fala, Chico, o que está acontecendo? Você não vê que o avião vai cair? Vai. E o avião caindo, vão morrer? Vão. Tem tanta gente morrendo aí. Aí o Chico falou, pois é, mas vamos morrer. Ele falou, morre, mas morre com educação. Então, nós vemos a disciplina, até isto, ele morre com educação, de forma, né, até o desencarne dele foi com educação. A gente vê a disciplina aprendendo as lições. Nunca se mostrou, de forma tão simples, a casa que ele começa, o centro, nunca foi modificado, as mesmas cadeiras, o mesmo espaço. Vamos fazer o segundo andar, terceiro, não, nada disso. Nunca se mostrou. Sem exibir superioridade, ele achava-se, conforme ele mesmo designava, um cisco. Eu sou um cisco. E autografa, né, o livro daquela senhora Cisco Xavier. Aí ela volta e fala, Chico, você errou. Não, minha filha, realmente eu sou um cisco. A grandiosidade dessa alma, né, é o modo de fazer segundo Cristo, sem tributos de reconhecimento. Ele nem gostava de receber placas e honras, nunca gostou. Mas uma das vezes que ele fica na dúvida, vou ou não vou, Emmanuel aparece e diz, vai, não se envaideça. Olha só, né? Então, ele não gostava de tributos de reconhecimento e nem aceitava presente algum. Não aceitava. Se ele ganhasse alguma coisa, ele distribuía. Então, uma vez ele ganhou, já não me recordo, um relógio. E uma senhora estava lá e viu o relógio, ficou encantada. Nossa, eu com um relógio desse, duvido que o Chico dê para alguém. Foi passando a reunião, não dava o relógio para ninguém. Ela disse, esse ele vai ficar com ele. Aí passou todo mundo o relógio lá. Quando chegou a vez dela, minha filha, eu queria que você levasse uma lembrança minha. Aqui esse relógio. E deu o relógio para ele. Então, ele não aceitava título de reconhecimento e sem perturbações. Foi perturbado, foi perseguido ao extremo pela imprensa, pelos intelectuais, pelos religiosos, pela família, pelos companheiros de doutrina. O Chico sofreu muito, muito, mas não se perturbou.
foi adiante no modo de fazer segundo Cristo. E seguindo, né, ele seguiu, ele disse, o momento é já. Ele respondeu à pergunta de Pascal, quando teremos Jesus por modelo de todas as nossas ações? Ele disse assim, é já, é nesse momento, é nessa encarnação. E o Chico aceitou tudo. Não sei se vocês sabem que isso é narrado por uma pessoa que conviveu muitos anos com o Chico, até no reencarne, quando ele viu toda a programação dele, que, Renan, quando você aparece, é que eu tenho que parar de falar, né? Então, esconde aí, Renan, esconde aí para não ficar nervosa. Quando ele recebeu toda a programação, ele aceitou na espiritualidade. Aí disseram para ele, agora tem uma questão, você vai reencarnar homem. Só que o Chico havia reencarnado há 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, como mulher. Só como mulher. Então, os orientadores dizem para ele, você tem necessidade de homem, por tudo que você vai passar. E quando nós analisamos, vemos a vida do Chico, que ele passou, realmente, ele tinha, numa sociedade, vamos dizer, cheia de preconceitos com a mulher, uma sociedade ainda muito, muito masculinizada, né? Nada feminista, né? Nada feminina, ele tinha que vir mesmo como mulher. Seria muito como homem, ele sofreria muito mais como mulher. Então, nós vemos o cuidado de Jesus para conosco, em todas as nossas realizações, que nós tenhamos a condição de realmente tomarmos, né, como princípio, agirmos de acordo com Cristo, para que realmente a gente possa fazer brilhar esse reino de Deus que tem dentro de nós. Que Jesus nos ampare, Bezerra, como pai, amigo, irmão, nos acolha sempre e sempre, e que Maria nos envolva com seu manto iluminado.